Vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, da Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Negócios. E ele lhes disse: por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. O homem do mundo está sempre preocupado com os negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinarmos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas: não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. E venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim os interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados,
para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora dessa casa, e da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, e damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Vocês viram que Marcelo é hoje, né? Quando a gente se preocupa com o nosso lado espiritual, aquilo que falam da gente aqui na Terra, a gente também não se preocupa, sabe? Porque se estão falando daquilo que você fez, você não tem que reclamar. E se estão falando daquilo que você não fez, você também não tem que reclamar. Porque você não fez. Então que a gente faça que nem Jesus, sabe? Vamos nos ocupar com as coisas de Deus. E o resto que quiserem falar, que fala. Porque cada um fala do que quiser. Mas que você escute aquilo que realmente vai te edificar. O resto é resto. A única coisa que você vai conseguir é ficar com perturbação emocional, desestabilizado, porque você vai estar preocupado com o que o outro falou. E o problema é do outro. Porque o mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, mas o mal que eu faço quanto o mal que os outros me fazem. Então não dá ouvido ao que não merece atenção. Procura focar naquilo que realmente te edifica no lado espiritual. Senão a gente fica perdendo tempo aqui na Terra com o que não merece perder, sabe? Porque a gente vai responder com todo o tempo que Deus nos deu para a nossa aprendizagem. Todo o tempo que você teve, você vai responder. Se foi bem utilizado, parabéns. Se não foi bem utilizado, você vai ter que pagar por isso. Porque Deus nos empresta para que a gente seja útil. E não para que a gente fique no ócio ou fazendo coisa errada. Então analisa bem o que você está fazendo com o tempo, para que você não perca tempo com aquilo que não deve ser gasto, energia mental sua. É uma das armas que a espiritualidade inferior usa para nos perturbar isso. A gente já falou com vocês que é a influência através de terceiros. Então, quando querem te tirar do eixo, ele faz com que um terceiro chegue fazendo um comentário que não merece ser avaliado, mas que vai dar uma ferida no seu ego. E você, com o ego ferido, você se enraivece, você perde o equilíbrio e perde aquele dia de trabalho. Então, toda vez que o mal bater tua porta, levanta, anda e abre a porta do bem. Procura colocar isso sempre na tua cabeça, sabe? E aí você vai vencendo as dificuldades. Porque todos nós já cometemos muitos equívocos no mundo. E ainda vamos cometer, porque a gente está aqui aprendendo. A gente tem conquista êxito e conquista aprendizado. Êxito quando eu faço o que é certo. Aprendizado quando eu vou aprender com o meu erro. Então toda vez que você olhar que errou, aceite você como sendo isso e comece a trabalhar de um modo melhor. Porque é isso que Deus espera da gente. Para que quando a gente desencarnar, a gente consiga olhar para trás e dizer, puxa, no começo eu fiz muita coisa errada, mas agora eu estou fazendo muita coisa certa. Isso quer dizer que a gente está ganhando nossa encarnação. Porque a gente vai responder à nossa consciência pelo que a gente é e está fazendo.
Então, se você fez errado e hoje você está fazendo diferente, você vai responder sobre isso. Porque se você já está fazendo diferente, você se arrependeu do erro. Você expiou ele mostrando em atitudes que você está se reparando e fazendo diferente hoje. Então você já praticou o auto-perdão com você. Às vezes a gente encontra pessoas muito bloqueadas no hoje, e isso é um fato comum que a gente vê no consultório. Porque quando eu tinha 20 anos, eu fiz isso, aquilo, outro. E a gente pergunta, você ainda faz isso? Não. Você mudou? Mudei. Então você não é mais aquele. Parte daquilo que você fez, você já se arrependeu, você já expiou, você já se reparou. Dê graças a Deus. Olha o que tu está fazendo daqui para frente. Não fica preso no ontem, porque você ficando preso no ontem, você está gerando culpa e remorso. O remorso é bom. Ele vai nos chamar para a responsabilidade que a gente vai fazer diferente. Mas se você ficar preso nele, com aquele pessoa que se relacionou com você diante daquele ato equivocado, ele vai encontrar a brecha para ficar te perturbando. Então aproveita o remorso para se construir seu mundo melhor. Senão você fica o tempo todo comprometido. A gente tem que saber que o para-brisa que a gente tem pela frente, que Deus fez para a gente, é imenso. Então não fica focando só no retrovisor, que é bem pequenininho, sabe? Aproveita o retrovisor para usar o teu para-brisa adiante. E aí você está sendo sempre um homem novo, se construindo, sabe? Uma das maiores dificuldades que a gente vê hoje em dia são as pessoas ficarem presas aos que a gente chama de mecanismo de defesa do ego. O ego fica inflamado, fica procurando se defender, e com isso você não pratica seu crescimento espiritual. Tá? Então a gente tem que estar interessado, como Jesus falou, nas coisas de Deus. E não ficar focado nas coisas do homem. Se você foca nas coisas dos homens, você está preso ao seu ego. Agora, se você foca nas coisas de Deus, você está educando o seu ego na direção de Deus. Então, que a gente preste atenção a isso, porque a gente já viu que a espiritualidade nos influencia por pensamentos intuitivos, por sono e através de terceiros. E a gente está estudando continuadamente isso. Você vê que todo assunto que a gente vê em pauta para estudar, você está focando numa dessas três coisas. Hoje a gente está vendo como é que eles nos influenciam através da insônia. Como ele pergunta aqui. A insônia pode ser causada por um processo obsessivo? E como pode? Então hoje na guarda nunca vai causar você insônia. Os espíritos familiares também não, eles querem o teu bem, querem o teu repouso. Quer mais é que você durma para ter um sono confortável, onde você vai repor as suas energias, você possa ir junto com eles para estudar, para aprender coisas novas, tirar suas dúvidas e ir atrás do seu progresso espiritual. Nunca um espírito bom vai causar insônia em você, de jeito nenhum. Então a gente viu que eles causam insônia, sim. E uma das coisas que a gente fala é isso aqui. Vai depender da técnica que o espírito quer nos causar. Quando eles percebem que a falta de sono irá nos perturbar mais intensamente, eles vão estimular a sono. Foi o que a gente viu a semana passada. Porém, se o sono torturado for melhor para que eu auxilie, eles facilitam o sono, para que desdobrado eles possam agir. Então, eles não só causam insônia, mas eles podem facilitar o seu sono também. Desde que você, quando dormir, caia nas garras dele, para que ele nos perturbe com um sono desconfortável. Então, vamos ter muito cuidado com isso, porque na medicina a gente tem uma necessidade de doença chamada de parassonia, que são as doenças do sono perturbado. E são doenças comuns. Porque quem nunca viu um parente ou um filho ter sonambulismo? Quem nunca viu, às vezes seus filhos estão dormindo, sentar e começar a falar coisas que você não sabe nem de língua que ele está falando? Quem nunca viu um filho ou um parente ter terror noturno?
Eu nunca vi uma pessoa ter o que a gente chama também de pedras inquietas. Então são vários distúrbios de sono que a gente tem. E não pensem vocês que esses distúrbios de sono vêm próprio da gente, porque a maioria não é bem próprio da gente, não, sabe? A gente já falou para vocês que no sono, a gente tem um sono cerebral e os sonos espirituais. Os sonos cerebrais são aqueles que acontecem com as preocupações que a gente tem durante o dia, com as tarefas que a gente está executando. Às vezes a gente fica muito focado em atingir meta, estudar determinada coisa que o tempo não dá, é pouco, ou querer programar algo que você não está conseguindo desempenhar aquela função direito. Então você dorme com a cabeça fixada naquilo. E a gente já falou para vocês que o sono é uma continuação do dia. Então muitas vezes, quando você está muito focado com as preocupações da vida humana, você se desprende parcialmente do corpo e fica continuadamente vendo aquelas preocupações que estão no seu cérebro. Porque é uma coisa interessante isso, sabe? É durante o sono que a gente gera memorização. Às vezes as pessoas acham que estão memorizando só quando estão lendo, repetindo. Não, tem que gravar isso, vou ler, vou repetir. Não, não é aí que gera memorização. Durante o sono, o cérebro da gente ele vai filtrar o que tem de importante com aquilo que não é importante, para dar espaço para o dia seguinte ele continuar o processo de aprendizagem. Então é muito, muito interessante. Então quando você está fazendo aquela ciclagem do ritmo de sono, ele vai ciclar e vai tirar o que não é necessário para ficar só com aquilo que é importante para ele. Então a pessoa que toma remédio para dormir, que muitas vezes impede a ciclagem do sono, a pessoa que diz que vai dormir pouco para ter mais tempo para estudar, é uma pessoa extremamente equivocada, ela não está sabendo o que está fazendo. A gente tem que ter no mínimo 6 horas de sono. E não deve ultrapassar mais de 9 horas. E hoje em dia está tentando montar isso. Isso vem da fase evolutiva da pessoa. Então, o adolescente ele tem que dormir às vezes 9 horas. A pessoa na idade mais avançada como a minha, não precisa dormir tanto. 6, 7 horas está bom demais. Sabe? Ele já conseguiu fazer o que tinha que fazer. Então, que a gente compreenda isso, porque você nem precisa dormir demais, nem precisa dormir de menos. Você tem que dormir o que é necessário e com qualidade. Se os espíritos sabem que você vai perder qualidade durante o seu dia, se você não dormir, eles vão causar insônia. Se eles querem perturbar o teu sono para que você fique no dia seguinte inculcado, fixado naquele sonho dele, ele vai gerar um sono perturbador. E esse sono perturbador muitas vezes perturba a família inteira. Porque a mãe muitas vezes entra em desespero quando o seu filho tem terror noturno. Ou tem um transtorno de compulsão alimentar, que não é raro também. Tem pessoas que chegam no nosso consultório que elas acordam, entre aspas, agem como se tivesse acordado, levantam, sentam, abrem a geladeira, come uma barra de manteiga, toma um litro de óleo, depois volta a dormir, como se nada tivesse acontecido. Eles são os transtornos que existem de compulsão alimentar, que é muito interessante isso. E só no dia seguinte é que eles percebem que aconteceu alguma coisa diferente, porque quando chega na cozinha está aquela bagunça, e a falta das comidas que ele comia naquela hora. Então, são vários distúrbios que a gente tem. Se eles acham que isso vai perturbar o sono, eles perturbam. Se eles querem causar um sono que você vai ter muito pesadelo, eles causam também. E é muito interessante, porque são muitas das pessoas que eles perturbam o sono, e essa perturbação de sono gera uma outra perturbação que é o despertar, que a gente chama de paralisia do sono. Pessoas que têm paralisia do sono é mais de 20% da população do mundo que já experimentou alguma vez isso. Essa semana eu atendi um paciente que começou a ter a influência e ele, ao
teve paralisia do sono, e o que é interessante isso, sabe? É que fica gravado o diálogo que ele estava tendo com aquele retorno precipitado dele ao corpo. Então ele contava para mim, olha, eu tive paralisia do sono essa noite, foram 5 vezes que eu comecei a dormir. E durante 3 vezes eu escutava a voz falando para mim que eu tinha matado ele na encarnação anterior, que ele vinha para poder se vingar de mim. 3 vezes das 5 paralisias do sono que ele teve. Tem outros que, eu vi um relato disso aí, não foi comigo, quando tinha paralisia do sono, ele sentia uma mão fria, pegajosa, com as unhas grandes passando no corpo dele. E que depois foi levado para a reunião mediúnica, isso aí, e era realmente um espírito que estava perturbando para que ele ficasse assustado, que ele perdesse o sono, que não tivesse um sono confortável. Então, a paralisia do sono está entre esses casos de sono perturbador. E que não é motivo para você entrar em desespero, porque hoje em dia é de fácil tratamento médico disso aí. A gente tem uma série de medicamentos imensos hoje em dia que atuam nessas parassonias de uma maneira geral. E às vezes com dose baixa de medicação. Vocês vão perguntar, mas isso vai resolver o problema? Bem, uma coisa a gente sabe, vai resolver a perturbação. O problema não, mas a perturbação que está chegando até ele vai ser resolvida. Sabe? Então a gente sempre alerta, e isso é fato. E normalmente eu trato assim, terror noturno. Por exemplo, no terror noturno, os pais chegam falando dos seus filhos, ou às vezes quando tem esse soliloquio, que ela levanta falando outras línguas, essas coisas todas, a gente sempre pede para a mãe, que é quem tem maior amor, é a mãe, às vezes é o pai, mas É a mãe mesmo. é a mãe. Então você pede para a mãe fazer oração para o seu filho, fazer oração para o anjo da guarda, para que ele venha protegê-lo. E depois que ele dormir, ela também faz uma oração consciente do que está falando para o espírito que está deslumbrado. E eu te garanto, a grande maioria dos terrores noturnos iniciais até 7 anos de idade, eles se resolvem desse jeito, sem medicação. Os terrores noturnos que surgem depois, principalmente na adolescência, esses são mais difíceis de tratar. Eu já atendi paciente que, diante do terror noturno, ele tinha 19 anos. Ele pulou pela janela de vidro de casa e chegou todo retardado, para poder dar os pontos de corte que teve no corpo dele. E ele tinha terror noturno desde o começo e nunca tinha tratado. Foi preciso um caso grave desse jeito, que ele se machucou todo para poder tratar. É por isso que eu estou falando. Então, quando você dorme e tem esses sonos cerebrais, até que a gente entende essas preocupações, que você às vezes não dorme bem, mas que o problema é seu. A escolha é sua. A apneia do sono é físico ou pode também ter causa espiritual? É físico. A Ah, apneia do sono é uma doença física e uma doença grave. Uma doença que a gente sabe que aumenta o risco de infarto cerebral, de infarto do miocárdio, aumenta a hipertensão, diminui a produtividade. É uma doença, para falar a verdade, ela é devastadora sobre a produtividade da pessoa. E só existe um tratamento para isso, não existe 2, que é o CEPAP. E normalmente as pessoas se recusam muito a usar o CEPAP. Antigamente a gente tinha muita dificuldade para fazer diagnóstico disso, a gente tinha que mandar os pacientes para fora, para dormir, igual a casa que faz a polissonografia. Hoje em dia, a gente tem uma maneira mais simples de fazer uma pesquisa, em que você pega um aparelho, leva para a sua casa, você mesmo faz, e só em casos mais graves de dúvida é que a gente faz uma polissonografia com consultório médico. Mas é problema de saúde física, em termos que geralmente acontece. A maioria das pessoas são obesas e tem que perder peso para isso. Há algumas cirurgias que fariam, que isso é feita para tirar a gordura, para melhorar o padrão respiratório, isso hoje em dia praticamente não se faz. Então, o CEPAP sempre tem um resultado muito melhor do que qualquer outro procedimento. Então a gente aprenda isso, porque não tem nada a ver com problema espiritual. Mas voltando então, além dos sonhos cerebrais, a gente tem os sonhos espirituais. E é aqui que a gente tem que entender
principais dos sonhos espirituais são sonhos espirituais do passado, que a gente traz de encarnações anteriores. É interessante isso, Kardec mostra isso na Revista Espírita, que a pessoa, quando entra em desdobramento e sonambulismo natural, ou como eles chamam, sonambulismo provocado, isso tem uma experiência dele muito boa no livro Obras Póstumas a respeito disso, porque Kardec, quando desencarnou, ele estava estudando justamente isso. No desdobramento da pessoa durante o sono, a influência do fluido vital animalizado no desdobramento que a pessoa está tendo. E ele chega a essa conclusão, e é muito bonito, que a pessoa, quando dorme ou entra no sonambulismo, ele usa muito esse termo sonambulismo. O que é diferente desse sonambulismo que a gente acha que a pessoa levanta e sai andando. Então, quando ele vai se desdobrando durante o sono, ele fala que o perispírito é constituído de várias camadas. Ele já falava isso naquele tempo. Né? E que muitas vezes ele pode se desdobrar mais ou menos dessa camada, adquirindo cada vez mais lucidez espiritual ou não. Então, quando você dorme, não pense que você continua sendo o que você é aqui, porque não é. Às vezes a gente fica muito preocupado, quando eu dormir eu vou querer fazer isso, aquilo outro. Esquece que não vai. Quando você chega e desdobra, você adquire muitas vezes conhecimento profundo do que você fez na encarnação anterior. E o seu contexto sobre a vida atual muda completamente. Você vai muitas vezes conviver com pessoas que você conviveu em encarnações anteriores, que levaram certas mágoas a respeito do relacionamento e cobram as pessoas das coisas que eles estão vivendo aqui na Terra. E fazem elas relembrarem problemas de vidas passadas. E muitas vezes esses problemas de vidas passadas fazem com que elas retornem precipitadamente ao corpo, muitas vezes com terror noturno, lembrando as bobagens que tinham feito, muitas vezes com paralisia do sono, e muitas vezes é interessante isso, com pesadelos que se repetem. Eles são várias as pessoas que às vezes chegam, eu me encucado, porque eu já tive esse pesadelo umas 10, 15 vezes. E a gente já sabe que aí tem um dedo do passado dele como espírito imortal. E nem sempre são os inimigos do ontem que querem fazer ele sofrer hoje. Muitas vezes é ele mesmo, vendo o que ele fez, que ele fica extremamente magoado por ter feito aquilo, e ele lembra daquilo na vida presente e fica gerando um pesadelo, sabe? Doutor, sabe que importante? Como é a paralisia do sono? Paralisia do sono é uma coisa, olha, são segundos, mas que parece que é a imortalidade. Paralisia do sono é a coisa, eu acho que é a coisa mais fidedigna que mostra que você é um espírito imortal. É aquilo que você parece que você acordou, mas não consegue se mexer. Não é só isso. Não é? Você vê seu corpo. Sim. Você quer falar pelo seu corpo. Você quer movimentar E ele o seu fica corpo. inerte, né? Ele fica inerte. Porque eu tinha muito isso na adolescência. Era normal na adolescência? Né? Algumas pessoas que têm transporte mediúnico podem começar assim. Entende? Quem tem mediunidade às vezes começa desse jeito. Mas é muito comum isso aí. Então você vê seu corpo, você quer falar, não quer, você quer gritar, você grita lá de dentro, mas o som não sai. Né? É uma coisa que dura segundos. Aí depois, a hora que é interessante. Eu respirava fundo e aí voltava. Isso. O que é mais importante para isso é você explicar para a pessoa que, primeira coisa, ele está vendo que ele não vai morrer, porque isso repete várias vezes. Com esse paciente, eu repito 5 vezes na noite. Entende? Você não vai morrer. Então, quando você tiver isso, saiba que você vai voltar. Só de você tranquilizar, sabendo que vai voltar, você já volta. Agora, se você ficar muito inquieto, incomodado, a dificuldade de retorno vai ser maior. Entendeu? Então, é muito interessante. Você tem consciência de que você é você e que seu corpo está lá. Entendeu? Não tem prova documental maior de que o corpo é uma coisa e o espírito é outra coisa. Mas isso é só dormir? Pode ser no começo do sono e no despertar. Geralmente é no despertar. O que aconteceu comigo, assim, quando eu recebia direito? Eu ficava paralisada, não conseguia mexer, não conseguia falar e chorava. Mas assim, não conseguia. Eu queria falar, queria mexer, não conseguia. Durante o direito. Mas durante o jorei, né? Depois parava.
Mas isso aí é um desdobramento que você está tendo. Eu estava acordada. Isso aí é o que a gente, Kardec chama de sonambulismo artificial. Você vai dar os passos na pessoa, ela desdobra e ela tem uma certa lucidez no mundo espiritual. É isso que ele fala no livro do Obras Postas, que nesse sonambulismo, ou seja natural, ou seja artificial, provocado que ele usa, a pessoa vai se desprendendo e vai deixando o fluido vital do corpo e ele vai tendo cada vez mais lucidez espiritual. Se no momento desse a senhora fosse concentrar, realmente você desdobrava. Seria algum espírito que ele poderia ter contato com as entidades, dependendo do grau de lucidez que você tem. Então, quando você começa a ler, você pode e vai adquirir conhecimento do seu passado. Eu já falei para vocês, então, na repetida, esse amigo dele, que ele evocou e ele falou, não deixa eu fazer aquela experiência com a artrite que eu estou tendo, porque na encarnação anterior eu fiz, que ele já lembrou, e me dei mal. E se eu fizer, eu vou me dar mal novamente. Então a gente não é a mesma pessoa quando você está do lado de lá. Sua personalidade é uma aqui. Aqui você tem uma personalidade que é a sua. Quando você se desdobra, você começa a ter noção da sua individualidade como espírito mortal. Cai a máscara. É a máscara. E tem gente que às vezes fica muito bem incomodado com isso. Então, compreenda que é desse jeito. Então, se você está pensando que algumas pessoas dizem, quando eu dormir, vou fazer isso, aquilo, outro, não faz. Então, agora, se aquilo realmente é importante, das lembranças do seu passado, entende? Você pode ter até uma lucidez. Mas, entenda assim, aquilo que você está vivendo hoje, está passando por provas e inspirações. E geralmente aquilo está te incomodando, e você tem um sono com lembrança sucessiva daquilo, normalmente pode ser um espírito que está envolvido com você, que está querendo que você lembre para sofrer, para você padecer. Você tem muitos pensamentos a respeito daquilo. Tá? Agora, os espíritos nossos protetores, espíritos anjos da guarda, muitas vezes eles usam a nossa experiência do sono em relação à vivência do aqui e agora e não do passado. Entendeu? O que a gente chama sonhos do presente. Esses sonhos do presente, entendeu? Boa parte deles, quando você vai estudar no mundo espiritual, quando você vai ver uma coisa que é importante, né? Você acorda ou lembrando de fatos ou com um pressentimento daquele fato que aconteceu. Você tem exemplo disso no livro do E a Vida Continua, quando a mãe do Juninho vai ver o desencarnado no mundo espiritual. E você tem no livro Missionários da Luz, quando a esposa vai ver o esposo que tinha se matado, que ela pensava que ele tinha sido assassinado. E o Alexandre ajuda nesse sonho. E quando ele vai voltando, ele ainda alerta. Né? Deixa alguma lembrança para que ela sinta o bem-estar desse relacionamento que teve aqui no mundo espiritual. Então eles ajudam, são sonhos bons que a gente tem. Então são várias experiências no livro de Deus que ele fala isso. Então, a gente tem sabe que, e é gostoso, porque esses sonhos do presente que a gente está tendo, quando você está tendo, você interfere no sonho. Se você está tendo um sonho do presente com uma entidade que está travando um diálogo com você, você interfere nele se você não concordar com ela. É muito interessante isso. E você também pode ter sonhos em relação ao futuro, de coisas que estão prestes a acontecer. São mais difíceis, mas podem acontecer. Então, diante desses sonhos todos, se o sonho que você está tendo, se eu vou relacionar com os espíritos que querem te perturbar e eles têm acesso até você, ele vai facilitar que você durma, não vai causar insônia. Ele quer mais é que você durma, para chegar junto com você e já viu, né? Um exemplo disso, que é um exemplo marcante, é no livro Sexo e Obsessão. A história do padre é uma coisa fantástica, sabe? Eles facilitavam o sono dele, e quando ele chegava lá, ele já estava sendo auxiliado, entendeu? Ele era aprisionado pelo espírito, entendeu? Ele era maltratado, era chicoteado, entendeu? Ele era levado para a cidade perversa, porque ele era uma fonte de fluido vital, através daquele fluido vital, ele dá a sensação dos prazeres sexuais depravados para os irmãos que estavam desencarnados e que não vinham esse fluido.
E ele passava a noite inteirinha em sono torturado. Acordava transpirando, pálido, exaurido de perder tanto fluido vital. Entendeu? Então, é um exemplo assim que eu acho que vale a pena. Aquele livro Sexo e Obsessão. Olha, para você ter uma noção, dos livros de Divaldo, que ele liberou para serem propagados pela internet, esse é um deles. E o outro é das 4 leis de dualidade. Tormentos da obsessão. Não, acho que é o outro, Trilhos da Obsessão. São os 2 livros que ele liberou, da importância que tem esse livro, sabe? Da educação, da orientação que existe para nós sobre como é o mundo espiritual. Então, que a gente leia para que você veja a sua participação nisso. A respeito de outra coisa que ele fala muito nesse livro, que as pessoas gostam de ler, são sonhos em que a espiritualidade inferior ele vem gerar conflito em você através de músicas. Às vezes eles começam a implantar uma música em você durante o sono, para que quando você estiver acordado, quando você começar a lembrar daquela música, você tenha um padrão de comportamento tal que eles te hipnotizaram naquele sentido. Então são muitas as histórias verdadeiras que existem no mundo espiritual, mostrando que esse sono torturado, quando eles podem, eles facilitam o sono e nadam de braçadas, porque a gente muitas vezes não dá valor. E a gente não dá valor porque a gente acha que o sono é uma coisa natural, todo mundo dorme, eu dormir também, mas não é. O sono é um processo extremamente dinâmico para a alma. O sono é um processo em que você está liberto da sua personalidade e está começando a viver sua individualidade. A individualidade essa que você vai viver quando você morrer, gente. Então você não banalize o sono, porque o sono é uma parte daquilo que você vai continuar sendo quando você desencarnar. Então olha a representação que isso tem na vida de cada um de nós. Então a gente não dá importância a algo que é tão importante. Então que a gente saiba analisar o tipo de sono que a gente está tendo, os sonhos que estão chegando, as impressões que a gente tem no despertar. E se você está tendo sono torturado, se você está tendo insônia ou não, porque isso tudo tem peso na sua economia como um ser espiritual encarnado aqui na Terra. Tá? Outra coisa que é interessante, e essa aqui eu gosto muito, sabe? É que às vezes ele facilita o sono até em situações que não é para você dormir. É o que ele vai explicar aqui. E também tem o sono hipnótico ou hipersonia, em que o sono que vem em situações inadequadas. Por exemplo, quando você vai ter uma literatura edificante, porém se for uma leitura vazia, não tem sono. Eles não querem que uma pessoa se edifique, porque irá trazer trabalho, irá trabalhar contra eles. Quando várias pessoas na plateia da casa espírita dormem, de modo de onde vem este sonho. Não devemos deixar isso acontecer. É melhor levantar, andar um pouco, molhar o rosto, se esforçar para vencer e não desistir. Só assim você irá vencer. Então, eles induzem também sono quando não é para você dormir. Eu acho interessante, isso é tão comum, sabe? Tem pessoas que chegam, eu pego o livro dos Espíritos para ler, eu começo e já vem no caso comigo. Eu vou começar a fazer o Evangelho, eu vou ler um livro do Divaldo, eu começo a ler em cima, quando chego embaixo, eu já não sei o que eu li em cima, porque então, é uma sonolência, uma dificuldade de focar e de atenção. Isso serve para tudo, porque tem pessoas que vão estudar, e precisam estudar para poder passar de ano, para passar no vestibular, para adquirir seu concurso, seja lá o que for. É um daqueles que quando começam a estudar, já vem o sono, dificultando a memorização dele, porque para eu aprender alguma coisa, eu tenho que focar e ter atenção. Preciso de uma Ritalina. É aí que está o problema, aqui Ritalina não resolve. Porque ela produz um falso estado da pessoa.
Entende? Você pode até estar focado, você pode até estar entendendo aquilo ali na hora, entende? Depois que passa o efeito dela, não fica Vai embora junto com ela. não fica nada. Então são pessoas que se equivocam muito com isso. Então que eles tratem dos problemas que ele tem, mas que ele consiga ver que tem o lado espiritual que está gerando essa hipersonia dele para dificultar aquilo que ele deveria fazer nessa encarnação e não atingir as metas que ele precisa atingir, sabe? Porque para você ser um bom profissional hoje em dia, para você passar no vestibular e ter um curso superior bom e produtivo, você tem que ter muito foco e muita atenção, sabe? E tem uma coisa aqui que eu acho interessante para vocês, sabe? É muito confortador isso. Entendeu? Eu digo isso porque a minha especialidade, não é de todos os médicos de maneira geral, eles sofrem um pouco, porque chegam as pessoas lá, às vezes jogam um monte de informação. O livro é esse, entende? Estuda isso aí, essa semana você faz, sexta-feira tem prova. Tem prova oral, prova escrita, você tem que se virar. Nesse caso, você se esforça e Deus vendo o teu esforço, o teu anjo da guarda vendo que você está fazendo o que é certo, ele vem suprir as dificuldades que você vai ficar sem dormir. É muito interessante quando a gente fica também, às vezes passando noite operando, ou você acordado muitas vezes, às vezes chega a ficar 3, 4 noites, às vezes sem dormir direito, dormindo 1 ou 2 horas, e aquilo ali, a gente diz, puxa, eu não sei onde é que está arrumando tanta energia para continuar desse jeito. E você continua, sabe? Aí quando você lê o livro de André Luiz, nos domínios da mediunidade, você começa a entender que ele está saindo de um bar, onde viu um monte de relação mediúnica no caminho equivocado do mal, e ele viu uma ambulância passando. A sirene ligada, o motorista, o médico, uma entidade muito luminosa acompanhando aquele médico. Né? E André Luiz pergunta, mas aquele médico é médico? Ele fala, não, ele é um missionário da paz e da saúde. É só o protetor que está defendendo ele e orientando no caminho do bem, ajudando ele no desempenho da sua função. E eles vêm não só nos instruir para que a gente ajude aquele que está passando por sofrimento, como vem repor em cada um de nós as energias que a gente precisa para que você procure ser um trabalhador do bem. Então, quando você está usando a sua vida aqui na Terra para trabalhar no caminho do bem, nunca, essa palavra é forte, nunca vai te faltar assistência espiritual e física para o desempenho que você está fazendo. Estou falando do caminho do bem, entendendo bem como aquilo que é bom, lícito, justo e valioso diante da moral. Se você está fazendo aquilo que é bom, quer dizer que é útil. Aquilo que é lícito, que é verdadeiro. Não verdadeiro para você, verdadeiro dentro da verdade divina. Fazendo aquilo que é justo, quer dizer, dando o que é de direito, porque fez o que lhe era devido. Se aquilo que é valioso diante da moral, que vai trazer algo edificante como espírito imortal, Deus nunca vai faltar de assistência com você. O nosso problema maior é que muitas vezes a gente faz o que é de interesse nosso e não do bem. E aí a gente se compromete. Porque isso funciona que nem o tratamento de passe, sabe? Kardec fala e explica no livro, acho que é no livro da Gênesis, capítulo 14, que existe o passe físico, o passe espiritual e o passe místico. No passe físico, que é o mesmerismo, que é quando você está dando sua energia para o outro, você é uma pessoa que tem essa facilidade de dar, ele fala que você faz isso, você pode e deve cobrar, porque você está dando sua vida para o outro. Se você vai ficar doente com isso, o problema é seu. Agora, se você está trabalhando passos mistos, em que você está colaborando, mas em nome da
você não deve focar. Porque os espíritos superiores vêm e vão tonificar o teu fluido e o fluido espiritual, entende? 100 vezes mais para beneficiar aquele que é merecedor. Então, quando eu faço aquilo que eu acho, que eu tenho intenção, que eu sou utilitarista, que eu estou dando com a mão para receber com a outra, paciência, filho. Você está fazendo isso de você para a sua personalidade. Agora, quando você faz em nome do bem, da verdade e da vida, como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí nunca vai te faltar assistência. E você é o primeiro a ser assistido quando você está fazendo bem, porque você vai estar atraindo a espiritualidade boa amiga, que através de você vai te dar cada vez mais energia para que você faça o bem do outro. Então, o bem passa primeiro por você para chegar no outro, você é o primeiro beneficiário. Então, preste atenção a isso, para que a gente consiga focar nessa direção do bem, para que a gente deixe de ser um tanto egoísta e utilitarista, entende? E queira fazer aos outros em benefício dos outros, sem querer dar lucro nenhum nisso, sabe? Então, quando você está fazendo assim, sempre você vai ter assistência, sabe? Então, tenha muito cuidado, porque, como ele fala aqui, às vezes você está querendo focar em algo positivo e eles, não querendo que você vá adiante, eles vêm te causar sono inadequado. Tá? Então, compreenda que é desse jeito que se processa. E se você tem olhos para enxergar isso, que está tendo um sono inadequado, você tem mais como espírita que é, sentar, fazer sua oração, pedir para que o seu anjo da guarda venha lhe ajudar, e insistir para cumprir aquilo que você sabe que deve cumprir. Porque quando você está fazendo isso, entende? Você está se desvencilhando das influências espirituais perturbadoras. Se você não fizer isso, você está fortalecendo essas influências perturbadoras em você. A gente tem que desconectar e não facilitar a conexão. Entende como que é? Então, toda vez que você está abrindo um livro para ler em sua casa, que não está conseguindo focar nem ter atenção, ou que está te dando sono, que é a coisa mais fácil de tirar do foco é dar sono. Entende? Você vai insistir, não, eu vou vencer essa dificuldade, porque eu quero. Você tem que dizer, eu quero. É você que tem que querer. Não vem questionar, não. Eu vou fazer aqui hoje da guarda, que ele vem resolver o problema, tirar a influência. Não. O anjo da guarda não vai fazer isso por você. Você tem que fazer por você para que ele venha lhe ajudar, te dando mais energia para que você continue fazendo. Mas quem vai ter que começar a fazer é você. Entende? Porque o problema é seu. E quem vai ser edificado é você quando você realizar desse jeito. Então, eu vou fazer. Está perturbando o evangelho no lar? Não tem problema. Eu vou continuar fazendo o evangelho no lar. Entende? Tem que dar assistência a fulano, ciclano, não vou dar, mas depois eu vou voltar e vou fazer o evangelho no lar. Entende? É assim que a gente tem que fazer. Por isso que ele fala aqui. Se você não fizer, você não vai vencer. Tá? Então, se você está assistindo uma palestra, você está no seu vídeo em casa, assistindo um vídeo do Divaldo, qualquer coisa, e aquilo aí está dificultando você focar, entenda, existem irmãos que estão te perturbando. Então, que você seja uma ponte de ligação para levar essa influência para esses irmãos que estão sendo perturbados, para que eles se esclareçam também. Porque esses irmãos que estão perturbando você, eles são de duas classes, a gente já viu isso aqui. É o que a gente chama de obsessão odiosa e obsessão não odiosa. Obsessão odiosa é aqueles que querem se vingar de mim porque eu fiz alguma coisa errada com ele. São aqueles que vêm me influenciar por inveja de eu estar indo no caminho do bem. E são aqueles que estão trabalhando contra a luz. E isso tem aos montes. Eu já falei para vocês no vídeo do Divaldo, acho que é a Flávia Roberta que publicou isso lá no Grupo Venerando, e tem a declaração dele dizendo desses irmãos que quase tira ele do eixo, entende? Que ele se sentiu um verdadeiro adolescente na doutrina do Espírito, de tanta perturbação que chegou para ele. Entendeu o que foi que ele fez? Fez a oração,
foi em busca, venceu, pediu ajuda, porque os outros colegas estavam previdentes da passo nele, porque ele tinha uma função a desempenhar. Então ele foi em busca de ajuda, entende? Tanto na espiritualidade superior, quanto os encarnados aqui na Terra. E Deus, vendo o esforço dele para continuar no caminho do bem, mandou ajuda. Por quê? Porque ele foi merecedor, porque ele foi à luta, ele não se entregou. Entendeu? Deus disse, a minha vontade era só de sair dali, de ir embora, porque ele não ia começar aquela palestra. Então, Sinivaldo, que é um espírito experimentado, já com 90 e poucos anos, passa por isso, ele dirá a nós, né, gente? Você dizer que você não passa por uma situação dessa é bobagem, né? Porque você passa. Entende? Então, se você está assistindo e está com sono, procura se concentrar, procura, como ele mesmo aqui fala, levanta, anda, olha o rosto, faz alguma coisa, mas não arrega o pé de você procurar aprender alguma coisa. Porque é assim que a coisa funciona. Então, eles não só terão sono, como eles induzem um sono perturbador, como eles também induzem um sono inapropriado para o que você está fazendo. E esse sono inapropriado diz respeito à própria sua programação espiritual na Terra. Eles não querem que você atinja a profissão que você está trabalhando para ter. Eles não querem que você atinja a meta para que você tenha os benefícios na sua profissão. Ele quer que você não desempenhe a sua função para que você seja mandado embora. Entende? São essas coisas que a espiritualidade inferior faz com a gente. Entende? Que se você deixar, eles vão continuar fazendo. Então vá à luta e vença as dificuldades. Porque senão você vai cada vez mais estando fixado nesses irmãos. E depois que está, a coisa vai ficar muito mais difícil. Sabe? Do mesmo modo a gente fala hoje em dia com cuidado com alguns medicamentos. Porque tem alguns medicamentos que tiram o sono da pessoa, sabe? E que, como já falou, ele melhora um pouco o rendimento temporário. Existem drogas mais apuradas do que a Ritalina. Tem hoje o Stabigil, que esse Stabigil ele foi lançado para apneia do sono. Mas a gente viu no passado tempo que ele pode até melhorar a hipersonia que você tem de manhã. Mas ele não vai melhorar o seu rendimento. Você fica acordado, mas você não fica produtivo. Então a gente não faz isso. Existem algumas doenças, neurológicas que muitas vezes causam isso também. Mas a doença física. E nesse caso ele funciona bem. Tá? Tem alguns pacientes, por exemplo, que têm doença de Parkinson, às vezes é antimuslimia. Porque eles também têm uma ação até certo ponto antidepressiva. Existem alguns trabalhos mostrando também que na fase inicial do Alzheimer estão usando eles também. Mas a gente usa pouco, sabe? Porque o benefício é muito pouco e o custo é muito alto. Então, essas crianças que têm hiperatividade que tomam Ritalina? Olha, a Ritalina. Outras coisas, né? Agora tem outras drogas. Vamos falar não só da Ritalina, como da família da Ritalina. Essa droga é muito boa para a hiperatividade, principalmente primária. Ela realmente melhora a alimentação. O que eu acho complicado é que, primeiro, a pessoa que tem um filho hiperativo, ele vai crescer hiperativo e vai morrer hiperativo. Foi Ritalina que o Guilherme arrancou o corrimão da escola. Então, não tem. Eu uso a Ritalina na fase da criança, geralmente com mais de 7 anos, eu não uso com menos do que isso. E quando eu uso Ritalina, eu aviso para os pais: olha, minha pretensão é usar 1 ano e meio a 2 anos. E nesse período, você vai ensinar seu filho a estudar. Porque ele pode ser hiperativo, mas ele pode também conseguir focar. E se o filho que é hiperativo, ele consegue focar, ele vai ser um profissional maravilhoso. Porque ele vai trabalhar com um mundo de carga para ninguém, sabe? Ninguém vai conseguir vencer. Depois que uma criança hiperativa, ela consegue focar e se dedicar aos estudos, ele vai vencer qualquer dificuldade da vida. E também é usado para déficit de atenção. Mas aí já é outra coisa, sabe? Eu estou falando, mas essa droga, ela é boa no hiperativo. Porque eu, ano passado, eu tive um aluno, ele terceiro ano foi para o quarto.
dificuldade danada, ele viajava. Sabe quando ele não era uma criança de levantar com aquela hiperatividade física, podia ser que tivesse, né, mental. E aí o pai foi um pouco resistente à medicação, mas depois que deu, o menino fez assim, sabe? Pois é, mas é que está o problema, sabe? Ele não vai ficar tomando a vida inteira esse remédio. Geralmente toma só no dia que vai para a aula, né? Exatamente. E é o que eu estou falando. Ele não toma sábado nem domingo, entende? Não toma em feriado, não toma nas férias, entende? É só naquele período para ajudar ele um pouco e ele continuar com isso depois, sabe? Porque a hiperatividade primária você não encontra causa nenhuma para aquilo lá. Existe hiperatividade que você tem causa orgânica para aquilo, entende? Existe hiperatividade que vem com autismo, entende? Tem outras causas. E se você mudar uma hiperatividade em autismo, e você fazer uma Ritalina, nossa, a agressividade da criança pode aumentar muito. Então são coisas que a gente tem que saber usar. Né? Então eu uso mais nesse caso. Fora isso, eu acho que é melhor você tratar o sintoma. Entende? Se é um déficit de atenção, é um quadro depressivo, que o déficit de atenção já é um dos sinais de depressão na infância. A depressão na infância não é com os mesmos sintomas que tem no adulto, é diferente. Se você pegar uma criança deprimida com déficit de atenção da Ritalina, ela vai melhorar. Mas você não vai estar tratando a doença de base. Então é melhor você tratar, porque a criança tem, mesmo que você demore mais fazendo algumas consultas com ele para avaliar direitinho aquela criança. E outra coisa, essas drogas elas têm suas complicações. Sabe? Tem criança que toma esse médico, que vai tomando, desenvolve um tique, que é uma coisa fantástica, sabe? Dá muito bullying na escola. São tiques que chamam muita atenção. Então é muito complicado. Então eu uso pouco, uso só daquela faixa etária que eu vejo que não está tendo jeito, entende? E sempre alerta a família. Eu torno a repetir isso, entende? Que se eles não ensinarem o filho a estudar, não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque normalmente o que acontece é isso. São poucos os pais que sentam com seus filhos e vão ensinar eles a estudar desde o começo da vida deles. Se eles sentam para estudar, os filhos não adiantam. Eu tenho um filho que é hiperativo até hoje, entende? Ele deu suas dificuldades, entende? Mas passou de ler tudo que é vestibular, fez tudo, está indo bem na vida dele, sabe? Então a gente sabe que vai chegar uma hora que ele vai precisar talvez de algum medicamento. Vai tomar. Depois que compensar, vai tirar fora. Então, ele tem que saber lidar com ele mesmo. Tem um colega dele que é do mesmo jeito. Esse colega dele, ele chegava a tomar 4 Ritalinas por dia, quando ele veio consultar comigo. Eu tirei toda a Ritalina dele, tratei só o distúrbio de ansiedade que ele tinha. Ele ficou muito mais confortável com isso. E hoje em dia não toma Ritalina. Ele diz quando ele vê que está saindo um pouco do eixo, aí ele tomou 1, 2, 3 dias, depois ele para. Esses dias disse que meu aluno chegou à tarde também com comprimido na mão. Porque ele toma de manhã, como ele volta à tarde para a escola, e eu percebo que ele, embora ele esteja medicado, ele é uma agitação pura. Entende? Então, são coisas e aí que a ele gente... leva, diz que esses dias ele levou. Aí o que é isso? É um comprimido que eu vou tomar para eu me acalmar. Mas tem que ter muita prudência, sabe? Eu achei assim, eu fiquei sabendo hoje, né? Porque ele é bem agitado. Agora, tem pacientes que têm seus transtornos mentais, que aí vai ter que tomar remédio mesmo, aí não tem jeito. Vai ser remédio direto, tem que tomar, e remédio muito mais complicado que isso. Mas é isso aí que a gente quer falar a respeito da insônia e da hipersomnia. Então, que cada um veja direitinho aqui, porque eu acho difícil você não ter que passar por isso. Todo mundo passa por isso. Todo mundo tem influência espiritual negada. Como eu estava falando, tem essa influência odiosa, com essas 3 vertentes, e tem o que é mais complicado. E tem a influência obsessiva não odiosa, que são os espíritos simpáticos. Esse é muito mais complicado para nós. Mas a semana que vem a gente continua, vamos tratar.
peço por mim, espírito endividado, para que reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rever o pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro dos fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que disputam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que têm a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos provedores do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos protetores dessa casa, aos nossos anjos da guarda, por mais esse momento, mais essa oportunidade que tivemos de aprendizagem. E vamos solicitar também para que eles nos ajudem a compreender a moral, o amor e a vida espiritual. Porque estamos aqui para evoluirmos espiritualmente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair